Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast Viver Bem da Unimed Metropolitana do Agreste. A cada episódio, trazemos informações aos cuidados da sua saúde física e mental. E no programa de hoje, nós temos como tema como prevenir o linfedema. E para falar sobre esse assunto, nós temos como convidado aqui nos estúdios do Arapiraca Podcast o médico cirurgião vascular, Dr. Aquiles Antônio de Souza Lima. Dr. Aquiles, muito bem-vindo ao nosso Obrigado, eu videocast. que agradeço o convite e agradeço essa honra de estar aqui na nossa Unimed Metropolitana do Agreste, informando a nossa população, informando nossos pacientes, para que as pessoas tenham acesso a isso, a esse tipo de informação que muitas vezes é uma dúvida comum, mas que muitas pessoas não têm acesso a essa informação. E aí, com o videocast, a gente consegue abranger mais pessoas, alcançar mais pessoas, de forma que elas, sabendo daquilo, elas possam se tratar, possam diagnosticar, possam ter uma melhor saúde, principalmente pela nossa Unimed. Ressaltando da importância dessa informação que vem diretamente de um especialista, de um médico atuante Verdade, na área. verdade. Doutor Aquiles, eu queria começar esclarecendo o que vem a ser linfedema, já que é uma palavra que não é no nosso vocabulário comum, embora possa ser um problema comum, mas o que vem a ser o linfedema? É uma pergunta muito boa, porque, por exemplo, você hoje, eu posso dizer, se eu perguntar a alguém, você sabe por que suas pernas incham? Você sabe por que você acorda e as pernas estão mais normais, sequinhas e no final do dia elas incham? Ou você sabe por que quando você viaja, você nota que ao final da viagem você olha e a perna pode estar inchada? Você sabe por que isso? Você sabe que pode ser isso? Então, o linfedema, a gente vem do... O edema é um nome bonito, um nome técnico para a gente falar de inchaço. É uma perna inchada. E a linfa é um líquido que circula na nossa perna, ele faz parte da circulação linfática. Nós temos a circulação que leva sangue na nossa perna e a circulação que leva linfa na nossa perna. A linfa é um líquido que circula pela gordura da perna, que é a responsável em partes pela nossa defesa, em partes pela limpeza das secreções que circulam nas nossas pernas, que são drenadas, ou seja, esse líquido leva as impurezas do nosso metabolismo também, de volta para o coração, de volta para o pulmão. Então, normalmente, o acúmulo anormal desse líquido é chamado de linfedema. O edema ou inchaço por conta da linfa. Então, isso é comum? Sim, é comum em graus variados. Então, o linfedema é um acúmulo anormal de líquido, a maioria das vezes nas pernas, principalmente próximo do tornozelo. E isso é uma coisa comum? Sim, bem mais comum do que a gente imagina, porque apesar de ser comum, muitas pessoas não percebem, e quando percebem, às vezes não procuram um especialista para fazer um diagnóstico ou para saber se aquilo ali pode ser alguma coisa mais grave. Então, por graus variados, a gente entende que ele pode ir de um grau pequeno, em que é aquele linfedema, aquele acúmulo de líquido, ele pode pequeno, ser bem pequeno, ser quase imperceptível, a chegar a acúmulos tão grandes que, como a gente pode lembrar que existem pessoas com as pernas gigantes, são chamadas de elefantíase até, nesses casos de um acúmulo anormal desse tamanho, pernas parecidas com a de elefante, de tão grandes que elas podem ficar. Então, no que a gente pode conceituar, o acúmulo anormal de líquido nas pernas principalmente, mas pode ter no braço, pode ter em outras partes do corpo, mas o acúmulo anormal nas pernas dessa quantidade de líquido, ou seja, da linfa, é o que conceitua o linfedema, o edema na perna ocasionado pela estase, ou seja, pelo acúmulo anormal naquele local ali. E aí o paciente que tem isso nem sempre consegue perceber, ou quando percebe, nem sempre procura a ajuda de um profissional para ver como isso pode ser tratado logo, para evitar que isso progrida. Importante ter a informação e o conhecimento, né? É verdade. Algum fator, a gente pode dizer, algum fator que contribui para que a pessoa tenha o problema do linfedema, tenha um problema, algum fator que influencia? Uma ótima pergunta. Porque, por exemplo, às vezes a gente pode pensar, será que eu tenho um linfedema e eu herdei do meu pai, herdei da minha mãe? A gente pode pensar assim, será que eu tenho uma herança genética para ter isso? Necessariamente não.
Porém, algumas pessoas, por exemplo, já nascem com um defeito na circulação linfática. A circulação linfática, eu posso dizer que são canais finíssimos, como fios de cabelo, e aí esses canais eles podem nascer defeituosos em trazer esse líquido. Quando isso acontece, nós temos o linfedema que a gente chama de primário, é quando a pessoa já nasce com aquele defeito e ele pode se apresentar logo ao nascimento, quando a criança nasce com a perninha já toda inchada, nasce assim, ou ele pode desenvolver, nasceu com a informação do defeito, mas desenvolve quando é adolescente ou na meia-idade. Aí o paciente pode apresentar aquele inchaço. Outra coisa é o linfedema secundário, ou seja, eu nasci normal, sem defeito nenhum na circulação linfática, mas ele pode ser secundário a alguma coisa. Que coisa? Por exemplo, a minha posição de trabalho. Você que, paciente, por exemplo, que passa o dia sentado. Vamos lá, banco, motoboy, taxista. Praticamente todo mundo que a gente conhece que trabalha, médicos, que trabalham sentados ou em serviço de escritório, com certeza eles vão passar muito tempo sentados. Então a posição influencia demais. Posso ter acúmulo de líquido por conta da posição que eu passo o dia inteiro? Sim, secundário é isso. Tem algumas outras coisas que podem inchar a perna? Claro. Quando eu danifico aquilo por um trauma. Nós temos muitos motoqueiros na nossa cidade. Então, se houver uma queda de moto e o motoqueiro tiver uma fratura ou tiver um trauma muito importante na perna dele, ele pode danificar a circulação linfática daquela região, fazendo com que haja um acúmulo de líquido anormal naquela perna em que houve o trauma. Então, eu posso ter um linfedema também secundário ao trauma. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, a pessoa tem uma predisposição a isso? Genética, não. Mas ela pode desenvolver isso, assim, ela pode nascer com isso, ou desenvolver isso secundário a alguma outra coisa que causou. Tipo infecções, traumas, entendeu? Ou posições, que são as mais comuns também da gente atualmente. A quem faça uma viagem, por exemplo, de avião, dure 12 horas, e você não levanta para andar no avião, fica sentado a viagem inteira. Quando você chega no seu destino, normalmente as pernas estão inchadas por conta da posição que você ficou. Então, o linfedema necessariamente não tem uma predisposição. Qualquer pessoa pode ter linfedema. Qualquer pessoa. Umas num grau menor, outras num grau maior, mas a depender de posição que ela esteja ou o que aconteça com ela, no sentido de ser submetida a alguma cirurgia, levar um trauma, uma queda grave na perna, ela pode acumular líquido naquela perna. No braço pode ter? Pode. Por exemplo, pacientes que foram operadas para câncer, por exemplo, câncer de mama, geralmente eles tiram os linfonodos que são os reservatórios de linfa que a gente tem na axila, por exemplo. Quando isso acontece, o braço onde foi operado no lado da cirurgia tende a acumular líquido naquele braço. São pessoas que têm o braço inchado naquele local, pode ser porque operaram, ou ela pode ter alguma complicação na circulação linfática da axila que está causando aquilo. E se a pessoa não tem nenhum diagnóstico, por exemplo, de câncer e começou a inchar o braço, desconfie. Alguma coisa está errada ali e precisa ser diagnosticada para tratar. Quando a gente fala desse problema, né, do linfedema, a gente pode dizer que ele está ligado a hábitos do dia a dia das pessoas de desenvolver essa questão, como o doutor Aquiles falou, quem fica sentado muito tempo, então tem a ver com os hábitos que a pessoa adota no dia a dia. Exatamente. E vamos lá, trazendo para a nossa realidade, principalmente para a nossa Unimed Metropolitana, pessoal da recepção, pessoal do vigilância, pessoal da limpeza, então todo mundo que faz algum trabalho que necessariamente precise ficar muito tempo sentado ou muito tempo em pé parado. A circulação tanto do sangue quanto da linfa, ele funciona por meio de movimentos. A gente não nasceu para ficar parado o tempo inteiro. Então, isso o corpo humano é uma máquina e ele funciona com uma lógica. Se a gente se movimenta, o movimento das pernas, a contração muscular, panturrilha, coxa, faz com que a gente aperte essa circulação e impulsione o líquido de baixo para cima. Se eu fico parado muito tempo, seja sentado ou seja em pé, isso faz com que eu dificulte
a subida desse líquido, porque não vai haver a contração muscular necessária para impulsionar esse líquido de volta. Então, o ideal é, isso tem uma ligação direta com o nosso dia a dia, direta com os nossos hábitos de vida, direta com com o nosso trabalho, por exemplo. Então, se houver uma modificação ou uma prevenção nesse sentido, nesse cenário da nossa vida diária, a gente consegue evitar o linfedema e suas complicações. Como indicar um problema como esse? Como uma pessoa, um leigo, olhar e indicar. Quando a perna está inchada, obviamente, a pessoa tem lá um sinal muito claro, né? É De que a perna já verdade, inchou lá. é Mas verdade. o que é que o doutor Aquiles diria para a pessoa identificar se ela está começando a ter um problema relacionado a essa questão do linfedema? Ótima pergunta. Normalmente, o que é que acontece? Final do dia. O final do dia é o clássico. Quando a gente já voltou do trabalho, já está realmente retornando para o seu lar, para sua casa, você pode fazer uma peça, o dedo mesmo, no tornozelo ou na parte da perna. Você pode apertar o dedo e segurar mais ou menos uns 10 segundos naquele local, fazendo pressão. Quando você retira o dedo, você vai notar, quando o linfedema começou a se acumular realmente, você vai notar que vai ficar uma parte depressiva. Vai ficar uma parte para baixo, um buraco, literalmente naquela região. E vai notar que houve um acúmulo de líquido aqui naquele local. Isso é óbvio. Se for uma coisa pequena, vai ser muito pouco que vai deprimir. Se for uma coisa maior, você vai notar mais realmente que a perna visivelmente está inchada. E quando você aperta no local, você vai notar que o buraco fica maior. E você consegue uma depressão maior naquele local da pele. E dessa forma a pessoa nota que quando ela acordar, por conta da gravidade e ela passou a noite deitada, a perna normalmente estará desinchada pela manhã, porque ela deixou de estar naquela posição que ela passou o dia inteiro de manhã. Então, a pessoa vai notar e que isso é um ciclo, vai acontecer. Final da tarde ela vai estar com a perna inchada, começo da manhã ela vai estar com a perna desinchada. Se você nota que a sua perna ao final do dia fica um pouco mais inchada do que uma ou as duas pernas inchadas, e você pressiona aquele local bem próximo do tornozelo, normalmente é ali onde mais começa a ficar, e pressiona por uns 10 segundos, depois solta o dedo e você nota que está ficando, e ficou a marca, ficou uma parte abaixada naquele local, é sinal de que você está acumulando líquido naquele local, está acumulando líquido nas pernas. Isso pode ser uma coisa muito simples de resolver, desde que seja visto logo. E uma vez que a gente percebeu que a perna está ficando inchada ao final do dia, tem como a gente reverter esse processo ou prevenir que isso se perpetue e que isso piore também. Qual o encaminhamento? Uma vez identificada, a pessoa vê que ela está tendo algum problema ali, qual o procedimento, como cuidar dessa questão do linfedema? Ótimo. No mínimo, ela deve procurar o clínico ou um vascular para que possa ser examinada. Todo paciente deve ser examinado. Todo ele. Todo ele. A gente não consegue fazer um diagnóstico preciso sem escutar o seu paciente. A gente precisa escutar o paciente, a gente precisa examinar o paciente, pegar, tocar no paciente. Fazer o exame físico bem feito, você consegue fazer um diagnóstico preciso. Mesmo que você necessite de algum exame complementar. No caso do linfedema, o diagnóstico a maioria das vezes é feito um diagnóstico clínico. Você consegue examinar o paciente pelo exame físico e pela história que ele me conta. O vascular consegue diagnosticar isso com precisão e fazer e propor um tratamento adequado para cada paciente, de forma que seja a melhor opção para ele, porque cada corpo humano é um. Nem todo mundo vai seguir o mesmo tratamento, porque depende de cada corpo e depende de cada momento que o paciente chega até o vascular. Mas chegando logo nas fases iniciais, esse diagnóstico ele é clínico, pela história que ele conta e pelo exame físico. Existe um exame que você pode lançar a mão dele para poder diagnosticar também, que é a linfocintilografia. Porém, o diagnóstico clínico é suficientemente capaz de fazer esse diagnóstico e determinar que tipo de tratamento a gente pode fazer. Quando o doutor Aquiles diz uma afirmação dessa, né, isso fica muito claro, né? Que as pessoas não sigam essa história que na nossa sociedade a gente tem muito isso claramente de uma pessoa
toma esse medicamento, toma isso aqui, você vai melhorar. É É como se verdade, todo mundo fosse é médico, verdade, né? é Então, verdade, demonstra a importância de é procurar um verdade, é especialista para cuidar verdade. da própria saúde, sabendo que cada pessoa tem o seu próprio corpo, cada pessoa é única. Foi importante você comentar isso porque pelo seguinte, a gente pode ter, os pacientes podem ter edema nas pernas ou linfedema por diversas causas. A causa mais comum é o acúmulo por conta de posição, a mais comum que a gente encontra hoje na nossa sociedade por conta disso. Muitas pessoas que trabalham nessas posições, elas têm a tendência de ter um linfedema, certo? Porém, nós temos casos de coisas graves que podem levar a linfedemas também. Por exemplo, doenças cardíacas, insuficiência cardíaca, doença de Chagas também pode levar a linfedema, filariose, que é a elefantíase, também pode levar a linfedema. Então, casos de câncer pode levar a linfedema. Então, assim, o edema anormal na perna pode ser de coisas simples a coisas mais graves. E é por isso que não dá para a gente seguir, por exemplo, o conselho do meu amigo, o conselho do meu vizinho, que tomou um medicamento e ficou bom. Por quê? Isso serviu para ele, ótimo, mas para mim eu não sei se vai servir. Entendeu? Aí, de repente, eu estou usando um medicamento que serviu para o outro, estou deixando de fazer o meu diagnóstico e fazer o meu tratamento adequado para mim. E aí eu deixo de fazer um tratamento que eu fique bom totalmente, e eu posso estar até passando, deixando de fazer o meu diagnóstico para uma coisa mais grave. Então é muito importante que seja examinado pelo médico, prescrito pelo médico, e de forma que o tratamento dele seja efetivo e ele consiga seguir na vida dele normal. A partir do seu consultório, de uma consulta com o doutor Aquiles, a Sim. pessoa já pode começar a solucionar esse problema. Exatamente, sem sombra de dúvida. Importante é procurar um especialista. Exatamente, não dá Não pra gente deixar de ficar, cumprir não dá, não isso. adianta a gente procurar pessoas que não médicas, e hoje isso tem acontecido muito, mas o ideal é que as pessoas procurem as pessoas que se prepararam para fazer esse diagnóstico, e não aquele que está passando, que ouvi dizer, olhei na internet tem muita informação boa, mas tem muita coisa que o pessoal fala porque achou, viu alguém fazer, deu certo com alguém. Então isso é saúde, é o nosso corpo. Uma coisa feita errada pode me trazer um dano, às vezes irreparável. Então o É, ideal é não que se seja pode, feito realmente com a pessoa específica. não se pode brincar com a Não, vida. não dá. Doutor Aquiles, e o que a gente pode dizer? Vamos para o comum. Quando a gente está Tá, falando de linfedema, problema isso. nas pernas, inchaço nas pernas, geralmente as pessoas podem associar com varizes. Certo. Não tem nada a ver uma coisa com a É outra. boa, boa. Então, vamos lá. Pessoas sem varize podem ter linfedema? Podem, podem. Pessoas com varize podem ter linfedema? Podem. Então eu posso dizer assim, não é a varize que vai causar o linfedema, mas é a varize que pode piorar o seu linfedema. Por quê? Porque são circulações que caminham junto. A circulação do sangue, ele caminha junto com a circulação linfática. Se uma está ruim, ela pode piorar a outra. Então, se a pessoa que tem muitas varizes, ela causa, a varize, a doença de varize, ela pode causar alterações no subcutâneo, ou seja, na gordurinha por onde circula o sistema linfático. E quando isso acontece, ela vai prejudicar o sistema linfático, certo? Então, quem tem varize tem a tendência de piorar o linfedema. Mas quem tem linfedema pode ter linfedema sem precisar ter aquelas varizes mais grossas. Então, necessariamente, não quer dizer que é a varize que está causando o linfedema. Porém, quem tem varize pode piorar o linfedema que você já tem, principalmente os sintomas. As pacientes sempre falam de dores nas pernas, inchaço nas pernas, dificuldade para caminhar e para permanecer muito tempo sentado ou muito tempo em pé, porque incomoda a perna, incomoda, tem que passar um tempo ainda deitado com a perna para cima para se sentir melhor, entendeu? Então, o comum, como você falou, a varize, como ele disse, necessariamente não é a varize que causa isso, mas a varize pode complicar o que a pessoa já tem e já está apresentando com relação ao linfedema. Aí atenção redobrada. É dobrada demais. E quanto mais cedo procurar o profissional, mais cedo dá para resolver, menos sequelas vai ficar, menos complicações vai ter. O paciente tem tudo para conseguir resolver o problema dele antes que comece a piorar.
Doutor Aquiles Antônio de Souza É, Lima. exatamente. Doutor Aquiles, o seu consultório fica lá na Avenida Deputada Ceci Cunha, Isso. 1179, é no prédio do No Metropolitan, Metropolitan, no quarto aqui, andar. aqui em É, Arapiraca. exatamente. Agora vamos voltando para essa questão do linfedema, Sim, o que é importante também, prevenção, que é o tema da gente. Como isso. prevenir o linfedema? Beleza. Uma vez que a gente já meio que esmerilhou, já meio que a gente conseguiu especificar o que é o linfedema, o que é que ele pode causar na perna da gente, os sintomas, os diagnósticos, a gente pode prevenir. Vamos lá. Eu sei que todo médico parece que bate sempre na tecla, né? Principalmente a questão de saúde, do exercício físico. É uma coisa impressionante. Parece banal, parece trivial, parece uma coisa comum de se falar, que todo mundo fala, mas é impressionante a capacidade que a atividade física tem. Eu posso falar, puxar a brasa para minha sardinha, que posso dizer assim: tudo que você puder evitar de complicação, você consegue evitar com exercício físico. Da parte vascular, tudo. Posso lhe dizer, da parte vascular, tudo. Até doença arterial, que a gente chama, é doença arterial obstrutiva, a gente consegue diminuir a chance da pessoa ter complicações com atividade física frequente. Hábitos de vida. Melhoram com relação ao linfedema? Sim. Vamos lá, com relação às prevenções. Tem pessoas que não têm objeção, não têm opção, na verdade, de levantar muito de onde elas estão. Por exemplo, um bancário ele tem pouco tempo para poder ele levantar de um canto e com uma fila interminável de pessoas para atender, para ele estar andando, muitas vezes saindo para o banheiro para fazer. Porém, nós temos algumas alternativas para a gente fazer atividades com o pé, como se estivesse acelerando o carro, dentro do próprio local. E se eu mesmo assim não conseguir fazer muito isso, tem uma alternativa? Tem. A gente pode lançar a mão de uso de meias de compressão para trabalho, para trabalhar. Porque aí, mesmo que a gente passe muito tempo parado, a gente consegue ajustar, ajudar a circulação, apertando a perna, apertando a circulação linfática para que o líquido suba e não fique se depositando lá embaixo. Aí, então, falamos da meia, falamos da atividade física. Que tipo de atividade física? É igual para todo mundo? Não. É por isso que eu falei que o tratamento ele é individualizado. Cada paciente vai ter uma característica. O paciente que consegue fazer, por exemplo, uma atividade de corrida, ou só caminhada, ou bicicleta, ou na água. Mas a atividade física consegue, por incrível que pareça, auxilia na circulação linfática, auxilia na circulação cardíaca, auxilia no linfedema, seja ele linfedema tanto nos membros quanto no corpo inteiro. Tem pessoas que acumulam linfa, acumulam líquido no corpo todo. Então, a atividade física é muito importante, o uso de meia compressiva durante o trabalho é muito importante, a alimentação é importante, totalmente importante. Dietas ricas em sal, ricas em conservantes, ricas em alimentos ditos, alguns mais inflamatórios. Que tipo? Marisco, carne vermelha sempre. Quem come carne vermelha muitas vezes na semana conseguem, a maioria das vezes com conservantes, conseguem inflamar mais o corpo, inflamar mais a circulação do que os que não fazem esse tipo de dieta. Então, o tipo de dieta inflama. E pode auxiliar no acúmulo mais de líquido na perna? Sim, também pode. Então, evitar o tabagismo também. O tabagismo inflama o corpo de forma que pode também prejudicar ou aumentar a facilidade de acúmulo de líquido. Controle do peso, extremamente importante. Alguém pode pensar assim, então quer dizer que se o magro não vai ter linfedema nunca. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o acúmulo, a pessoa que tiver, cada vez que você engorda mais, você tem uma chance maior de ter o linfedema. Por quê? Porque o peso maior da obesidade consegue comprimir a circulação linfática na região da virilha, da coxa. E é como se você estivesse atrapalhando o líquido a subir. Então ele acumula mais fácil nas pernas. Isso falando em linfedema nas pernas. Então, pontualmente falamos atividade física, uso de meia, dieta adequada, controle do peso,
controle do tabagismo, para evitar isso. E para prevenir, se você tiver essa combinação de coisas que você consegue fazer, você evita de ter esse linfedema, evita de ter as complicações e a progressão dessa doença que chama linfedema. No mais, ao primeiro sinal, procurar o médico. Procurar o médico sem sombra de dúvida, evitar de se automedicar, não se automedique, porque isso pode trazer consequências nefastas para você, pode trazer consequências de mascarar uma doença que você possa ter, que está desenvolvendo o linfedema, que você só vai descobrir tardiamente. Então, o ideal é que a pessoa seja examinada pelo médico, seja escutada pelo médico, para que possa fazer o diagnóstico preciso e conseguir tratar de forma a mais simples possível. A maioria das vezes o linfedema consegue ser resolvido em coisas simples que a gente pode mudar, que a gente pode prevenir e evitar. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, só que é muito pouco tratado e muito pouco divulgado. A informação está dita aí para todos aqui que nos acompanham, cuidar da saúde. Vamos lá. Doutor Aquiles Antônio de Souza Lima, muito obrigado aqui por trazer esse tema tão importante e esses esclarecimentos que só engrandece a gente para a gente cuidar da nossa saúde. Que bom. Muito obrigado pela vida. É isso aí. Obrigado também a vocês que nos acompanharam aqui nesse mais um episódio. Até um próximo encontro. Fique com Deus. Tchau, tchau.